Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos com mais uma videoaula hoje. Nós vamos falar sobre palavras parônimas e também vamos encerrar o terceiro capítulo do livro de língua portuguesa. Nós já estamos aí passando para o quarto capítulo. O último capítulo que nós vamos trabalhar nesse bimestre é o quarto capítulo, então já estamos chegando nele. Hoje nós vamos falar sobre palavras parônimas, nós vamos dar continuidade aí ao nosso estudo de semântica. Nós vimos em algumas aulas anteriores sobre as palavras homônimas, né? Nós vimos que há os homônimos perfeitos, homógrafos, homófonos. Agora nós vamos trabalhar as palavras parônimas. Vimos também sobre polissemia, né? Então, tudo isso faz parte aí de um conjunto de estudos de semântica, né? O sentido das palavras. As palavras parônimas são aquelas que são parecidas. Lá nas palavras homófonas ou homógrafas, homônimas, nós tínhamos uma estrutura igual, seja a escrita, e aí nós tínhamos as palavras homógrafas, que elas eram escritas iguais, mas a pronúncia era diferente. E nós tínhamos aquela em que a pronúncia era igual, mas a escrita era diferente. E ambos os sentidos delas eram distintos. Agora, nas palavras parônimas, nós temos palavras parecidas. Veja só, P de parônima, P de parecido. As palavras são parecidas, né? Muitas vezes isso gera confusão, né? Utilizamos uma querendo utilizar outra, né? E mudando aí o contexto e o significado delas. Então, agora nós vamos conhecer algumas dessas palavras parônimas, vamos corrigir as atividades e vamos também fazer o encerramento do capítulo 3 do livro de língua portuguesa, tá bom? Então, nós vamos trabalhar aí as páginas 141 a 149 do livro de língua portuguesa, ok? E estou um pouco rouca, minha voz aí pode estar um pouco mais baixa, mas peço paciência para vocês, tá? Vai dar certo. Vamos lá para o nosso estudo de palavras parônimas. Lá no livro de vocês, nós temos o seguinte: palavras parônimas. Leia as notícias a seguir. Rodovias de São Paulo têm tráfego intenso na noite deste sábado. Não é fácil a vida do motorista que tenta deixar a capital paulista neste feriado de carnaval. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, mais de 195 mil veículos passaram pelas vias até às 4h30 deste sábado. É uma notícia aí do site, né? Está no site da Veja. Agora, uma outra notícia. Bahia. Operação do Ibama prende 5 suspeitos de tráfico de animais. Uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, IBAMA, concluída na noite de quinta-feira, terminou com 5 suspeitos de tráfico de animais presos no sudoeste da Bahia. Os bichos seriam comercializados em feiras de cidades litorâneas. Já essa notícia está no terra.com.br. Pessoal, vamos ver aqui. Já falei com vocês, apresentei aqui rapidamente o que são essas palavras parônimas, né? São palavras parecidas. Ao ler ali o título dessas notícias, nós identificamos 2 palavrinhas, uma em cada uma delas, que são bem parecidas, né? Tráfego e tráfico. Veja só. Então, nós já temos aí a ideia de que a noção, né? De que são essas palavras que nos interessam. Tráfego e tráfico. Veja, são palavras parecidas. Não são iguais, nem a pronúncia, nem a escrita. Então, nós não estamos tratando de palavras homônimas, e sim palavras parônimas. Vamos lá. Como você percebeu, essas notícias abordam temas completamente diferentes. A primeira fala sobre o tráfego nas rodovias de São Paulo.
e a segunda fala sobre o tráfico de animais na Bahia. Observe que, embora sejam muito parecidas, tanto na escrita quanto na pronúncia, as palavras tráfego e tráfico têm sentidos diferentes. Por essa razão, são classificadas como parônimos. Então, aí, só de fazer a leitura ali pelo contexto, pelo nosso conhecimento, né, dessas palavras, tanto tráfego quanto tráfico, que são palavras comuns aí do nosso dia a dia, nós sabemos que são palavras com os significados distintos. Porém, veja que são parecidas, tanto a escrita quanto a pronúncia é parecida, são parecidas, mas não há nenhuma estrutura aí igual, tá? Dizemos que duas palavras são parônimos quando, mesmo parecidas na escrita e na pronúncia, têm significados diferentes. Reforço, são parecidas, não são iguais. E os significados, obviamente, são distintos, diferentes. E se você pega, né, um dicionário, ó, aqui estou com um dicionário, você vai lá e, caso você não conheça, né, o sentido dessas palavras, e procura. Primeiro, tráfego, transporte de mercadorias, repartição ou pessoal que trata desse transporte e trânsito de veículos. Aqui no caso, esse contexto é o trânsito de veículos, né? E aí nós temos também o tráfico, comércio ou negócio indecoroso, é ilegal. Então temos aí palavras com sentidos distintos, mas a pronúncia e a escrita são parecidos, tá bom? Não vamos nos esquecer. Essas palavras parônimas são até mais fáceis do que as homônimas, né? Porque as palavras homônimas nós temos ali temos três classificações, né? Em homógrafas, homófonas e homônimas perfeitas. Palavras parônimas, nós temos só essa classificação mesmo. Então, aqui eu trouxe para vocês, veja só, uma tabela de palavras parônimas. Se você quiser parar o vídeo aí para dar uma olhadinha de forma mais detalhada, tá bom? A fonte dessa tabela é a Nova Gramática da Língua Portuguesa, tá? De 2009. E o que são palavras parônimas? Aqui nas palavras de Fernando Pestana, pares de palavras parecidas. Veja, tudo com P. É o PPP, tá? Pares de palavras parecidas. Então, vamos lá. Vamos só alguns exemplos aqui, se você quiser parar o vídeo e ver de forma mais detalhada, que pode até te ajudar nas suas atividades, tá? Descrição e discrição são muito utilizadas aí. Descrição, o que é descrição, né? Vem do descrever, né? Ato de descrever, expor. E já a discrição, reserva, qualidade de discreto. Outro aqui, emergir e imergir. Essa daí está até na atividade de vocês também. Emergir é vir à tona e imergir é mergulhar. Lembra de externo e interno? E de externo, emergir. Interno, imergir. Outro exemplo aqui, fluir e fruir. Fluir é correr com certa abundância, emanar. Fruir é gozar, desfrutar, né? Quando há fruição aí na leitura, é quando você está desfrutando a leitura. Outro exemplo aqui, atuar e autuar. Atuar é desempenhar um papel como ator. Autuar, lavrar um auto de infração, processar. É auto com U, peça teatral do ato público. Alto, elevado, de grande extensão. Então, veja, nós temos bastante palavras parônimas aqui. Você pode dar uma olhadinha de forma mais tranquila, tá bom? E qualquer gramática ou na internet, se você jogar, né, palavras parônimas, você vai encontrar diversos exemplos. Agora, nós vamos passar aqui para as nossas atividades. Vamos lá. Sabe quem é o seu melhor amigo na hora de fazer essas atividades? Dicionário, tá bom? Já que você não conhece
uma ou outra dessas palavras, ou talvez a maioria delas, ou você tem dúvida, é no dicionário que você deve buscar as respostas, tá bom? Então, use o dicionário. Se você não tem dicionário, busque ter, e a internet também, né? É um dicionário excelente. Você joga qualquer palavra lá, a primeira coisa que vai aparecer serão os conceitos, né? Tem um site chamado Dicionário, tem um site de sinônimo, de antônimo, de verbo, de conjugação. Então, hoje em dia a internet tem tudo enquanto é recurso, né? Mas se você é das antigas, ou não só das antigas, né? Que você gosta do dicionário, então tem o dicionário e utilize nas aulas de língua portuguesa. Vocês já observaram que no final de todo o texto não tem um quadro de vocabulário para você colocar o significado? Então, o dicionário é essencial nas aulas de língua portuguesa, tá bom? E você aumentando aí o seu vocabulário, seus textos vão ficando mais ricos, você vai se expressando melhor, porque você vai ter mais palavras ali para escolher e para construir sua argumentação, seus textos. Então, use o dicionário, viu? Vamos lá. Preencha as lacunas das frases com as palavras entre parênteses. Se necessário, consulte um dicionário. Está vendo? Até o próprio livro sugere isso. Letra A. O réu foi. Aí nós temos ali absorvido ou absolvido. São expressões, palavras aí que são utilizadas, né, cotidianamente. Mas pense, absorvido, vem de absorver, né? Por exemplo, o tecido absorveu a água da mesa, do ato de absorver. Agora, absolvido já vem da absolvição, né? O réu ali, ele foi absolvido, ou seja, ele foi perdoado. B. O muro tem 10 metros de comprimento ou comprimento? Veja só, ele tem 10 metros de comprimento. Comprimento é aquilo que nós fazemos quando encontramos alguém conhecido na rua, né? Oi, boa tarde, tudo bem? Isso é cumprimento, né? Cumprimentar a pessoa. Agora, o comprimento, aí nós tratamos de medida. C. Essas hipóteses das circunstâncias. Aí nós temos emergem ou emergem. Veja, nós vimos ali anteriormente, né, que emergir é vir à tona, né? Agora, imergir é mergulhar. Essas hipóteses, elas emergem das circunstâncias, né? A partir das circunstâncias vem essas hipóteses. Então, é emergir, né? Emergem. D, o narrador, quando sentiu falta de ar. Veja, o narrador, ó. O nadador, quando sentiu falta de ar. Imergir não é mergulhar, então ele emergiu, ele saiu, veio para o externo, né? Então, o narrador emergiu quando sentiu falta de ar. Letra E. Assim que respirou, o nadador para continuar procurando o navio submerso. Ele imergiu. Ele respirou e imergiu, mergulhou. F. Guarde as compras na... Aí nós temos despensa e dispensa. Veja só, dispensa vem de dispensar, né? Por exemplo, o funcionário foi dispensado. Eu dispenso a sua ajuda. Aqui no caso, a despensa que é onde nós guardamos as coisas, né? Então, guarde as compras na despensa. G. No sábado ocorrerá a de alguns jogadores. Despensa ou dispensa? Dispensa. Dispensar, né? Ocorrerá a dispensa de alguns jogadores. H. Ao sair do banco, o assaltante foi preso em flagrante ou fragrante? Flagrante, né? Bem comum. Essa palavra nós sabemos. Flagrante, mas existe fragrante? Existe sim. Vem de fragrância, né? Algo aromático. Mas aqui o ato de flagrar, né?
é flagrante. E o Brasil recebeu muitos emigrantes ou imigrantes? Veja, de fora para dentro. Imigrantes, eles imigraram para cá. Veja, a mesma ideia ali do emergir e imergir. Imergir é de fora para dentro, emergir de dentro para fora. Então, aqui o caso é imigrantes. J. A é um crime. Discriminação ou discriminação? O que é crime? A discriminação. Discriminar alguém, né? Agora, o que é discriminação? Tirar um crime, né? Discriminar. K. O rótulo do produto, a quantidade de cada substância. Mais um sentido aí da palavra discriminar, né? Nós temos discrimina ou discrimina? Discrimina. Discriminar é separar, né? Quando ocorre a discriminação, por exemplo, uma pessoa é discriminada, ela é segregada, ela é separada. Ali o rótulo do produto discrimina a quantidade de cada substância, ou seja, ele separa ali a quantidade de cada substância. L. O prefeito vai, o governador, ele vai delatar ou dilatar. Dilatar é o que nós fazemos com o olho, né? Quando vamos lá no oftalmologista, vamos ao oftalmologista. Aqui ele vai delatar o governador. Ele vai contar aí os podres do governador. Agora sim, ó. M. O oftalmologista dilatou minha pupila. N. Vamos à abertura da mangueira. Dilatar a abertura da mangueira. Quando nós vamos colocar, né? Quando alguém vai colocar a mangueira nova em uma torneira, tem que dilatar a mangueira, né? Geralmente esquenta ali a ponta da mangueira para ela dilatar, aumentar. Quando o olho da gente, quando nós dilatamos a pupila, o olho não fica grande, então aumentar. Letra O. O deslizamento da barreira era iminente ou eminente? Eminente é algo superior, né? Grandioso. Já iminente é algo que está prestes a acontecer. Veja só, o deslizamento da barreira era iminente, né? Ele já estava ali, né? Prestes a acontecer. Então, é iminente. Eminente é algo superior, algo grandioso. Agora, olha a letra P. Ele sempre foi tratado como um homem eminente. Que o aluno ganhou aplausos pelo eminente trabalho que desenvolveu, ou seja, o melhor trabalho, um trabalho superior aos demais, e o homem ali também ele era tratado, né, de forma superior. Agora vamos para a segunda questão da nossa atividade. Segunda questão, analise as frases a seguir. 1. A investigação da polícia fez emergir várias provas que incriminaram o médico. Vamos lá, a palavra emergir aí, será que está correta? 2. Tem uma sessão de fisioterapia hoje. A palavra sessão, ela é utilizada diversas vezes incorreta, porque nós temos aí 3 palavrinhas. Vamos ver daqui a pouco. 3. Foram presos os emigrantes que não tinham permissão para ficar aqui no Brasil. Emigrantes. E 4. O apresentador do programa discriminou as mulheres. Vamos lá. Primeiro, nós temos que ver qual delas aí estão erradas. A primeira. A investigação da polícia fez emergir várias provas. Nós vimos anteriormente que vir à tona é emergir. Então, emergir aí está incorreto. Então, a primeira aí, vamos marcando aqui para nós não esquecermos. A primeira aí está incorreta. Tá bom? É emergir e não imergir. 2.
tem uma sessão de fisioterapia hoje. Agora, sessão, trouxe para vocês até uma imagenzinha aí. Veja só, nós temos sessão com 2 S, nós temos sessão com cedilha e nós temos sessão com inicial C e 2 S. Cada uma tem um sentido. Primeiro, sessão com 2 S é o intervalo de tempo que dura uma reunião, uma assembleia, né? A sessão da assembleia, a sessão aqui, a sessão de cinema, quando você vai ao cinema assistir uma sessão, é um intervalo de tempo, né? Aqui, veja só, tem uma sessão de fisioterapia hoje. É justamente esse intervalo de tempo, né? Mais voltado aqui, né, para a questão da fisioterapia. Mas tem essa utilização aqui que seria correta. Por quê? Sessão com cedilha, como está escrito lá, significa parte de um todo, segmento, subdivisão. Quando você pega um jornal ou uma revista, tem diversas seções, é dividido em partes, né? Lemos a notícia na seção de esportes. Então, veja, um é espaço de tempo, outra é divisão. E sessão com C e 2 S vem de ceder, né? É o ato de ceder, o ato de dar. A cessão do terreno para a construção da creche agradou a todos. Então, veja, são palavras com o sentido diferente e a escrita a escrita também. Vamos lá. Deixa eu só apagar isso daqui. Vamos voltar aqui e vimos aqui que essa utilização está incorreta. Não é essa seção que nós devemos marcar aí, tá? 3. Foram presos os emigrantes que não tinham permissão para ficar aqui no Brasil. Nós vimos na questão anterior que os que estão de fora e vêm para cá são imigrantes. Então, aqui é imigrantes e não imigrantes. E por último, o apresentador do programa discriminou as mulheres. Discriminar é tirar o crime, né? Ele discriminou. A discriminação é crime, né? Então, ele discriminou e não discriminou. Ou seja, em todas as alternativas, nós temos erro ortográfico. 3. Analise esta frase. O funcionário foi liberado para ir ao médico. Veja só, podemos dizer que o funcionário foi o quê? Ele foi liberado, né? Agora, qual palavra nós podemos marcar aqui? Ele foi demitido? Ele foi liberado para ir ao médico, ele não foi demitido. Ele foi dispensado. Dispensar, existe essa palavra dispensar? Ele foi dispensado, ele foi discriminado ou ele foi discriminado? Veja só, nós falamos também na questão anterior, vejamos aqui, ó, na F e na G, né? No sábado ocorrerá a dispensa dos jogadores, o ato de dispensar, né? Ele foi liberado, ele foi dispensado, ou seja, letra C é o nosso gabarito. 4. Marque a frase em que se completa com o segundo elemento dos parênteses. A crise fez com que muitos para países mais estáveis emigrassem ou imigrassem, saíssem de seus países e fossem para outros, né? Imigrassem é a segunda. Já encontramos a nossa resposta. A crise fez com que muitos imigrassem para países mais estáveis. Vamos só ver as demais aqui, sabendo que é a primeira opção. Antes de ser promulgada, a Constituição já pedia muitos consertos. C. A Justiça cassou, aqui com 2 S, o mandato de muitos políticos de oposição. D. Ao sair do barco, o assaltante foi preso em flagrante. O oftalmologista dilatou minha pupila.
minha pupila. 6. Marque a alternativa, 5. Marque a alternativa em que se completa corretamente com o segundo elemento dos parênteses, mais uma vez. O sapato velho foi restaurado com a aplicação de algumas taxas, mas essa taxa é com CH ou X? CH, né? A taxinha. Taxa com X é aquilo que a gente paga, né? Vez ou outra em algumas situações. B. Ele na floresta para caçar macacos. Ele imergiu, ele entrou na floresta para caçar macacos. É a primeira opção também. C. O marceneiro serrou ou cerrou a tábua da medida certa. Veja só, serrar, cerrou do verbo serrar, que o marceneiro fez, é com S, cerrou com C, fecharam, mesmo você cerrou os olhos, fechou os olhos. D, o menino espiava ou espiava? Ele espiava, do verbo espiar, com S, primeira opção. Espiava pelo buraco da fechadura. E quando foi realizado o último censo? Censo com C. Temos aqui, então, a letra C como nosso gabarito. 6. Marque a alternativa que se completa com o primeiro elemento dos parênteses. A. A Polícia Federal combate o... Olha, essa daí foi lá no início, né? Combate o tráfico de drogas. É a segunda palavrinha do parêntese. B. No Brasil é vedada a... Olha só, a discriminação ou a discriminação? Nós já vimos que é a discriminação, né? É a discriminação que é crime. No Brasil é vedada a discriminação racial, embora haja quem a pratique. Letra C. Você precisa melhorar seu senso ou senso de humor. Veja só, agora é o senso com S. D. O presidente antecipou a queda do Muro de Berlim. O presidente russo ou russo? Russo. 2 S. Letra E. O comércio amanheceu de portas cerradas ou cerradas? Fechadas, lembra? Olhos fechados, olhos cerrados. Aqui é com C. Cerradas com inicial S é de cortar. Então, aqui, encaixa aqui. A primeira opção encaixa nessa lacuna é a letra B. 6, letra B. Agora, nós vamos para o encerramento do capítulo 3. E nós vamos falar sobre o virgulino. Você já ouviu falar? E Lampião? Lampião é Maria Bonita. Se você nunca ouviu falar, agora você vai conhecer um pouco aí sobre esse cangaceiro idolatrado. Vamos lá. Olê, mulher rendeira, olê, mulher rendar, tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Esses versos, quando soavam no sertão nordestino dos anos 1920 e 1930, podiam ser prenúncio de muito sangue ou de muita festa. Lampião e seu bando entravam nas vilas cantando. Se a população negasse o que queriam, dinheiro, comida, apoio, eles revidavam. Se fossem atendidos, organizavam bailes e davam esmolas. Por isso, quando ouvia Mulher Rendeira, que aliás é de autoria de Lampião, a gente sertaneja oscilava entre o pavor e a curiosidade. Ou fugia ou ia espiar pelas frestas para ver aquele cuja fama já chegava ao exterior. Em geral, Lampião era tratado como herói, um nobre salteador que tomava dos ricos para dar aos pobres. Em 1931, o mais importante jornal americano, o The New York Times, divulgou essa versão caridosa do criminoso. Não são poucos os que o veem como um Robin Hood nordestino. Ele foi bandido, mas também teve atitude de distribuir o que tomava. Em 1927, por exemplo, seu bando entrou
em Limoeiro do Norte, Ceará, jogando moedas para as crianças. Apesar de perverso, Lampião queria ser visto como um homem bom. Com o tempo, o mito só cresceu. Foram lançados vários filmes sobre Lampião, entre eles o famoso O Baile Perfumado e uma novela, Mandacaru, na extinta Rede Manchete. Isso sem falar nos livros. E muitas dessas obras continuam engrandecendo o bandido, famoso também pela agressividade e violência. Para muitos pesquisadores, Lampião é um produto do seu meio. Ele foi levado a agir de modo violento devido a fatores ligados à vida no sertão, como ignorância, secas, ausência de governo e de justiça. O ambiente em que ele cresceu tem seu peso. O Código de Honra do Sertão não culpabiliza os homens que matam por vingança, mas enaltece sua coragem. A formação que Lampião teve em casa valeu muito para sua brilhante atuação no cangaço. Com uma tropa de burros, sua família fazia frete de mercadorias. Virgolino aprendeu bastante sobre caminhos e viagens longas no trabalho com o pai. Além disso, conheceu muita gente do sertão, e tantos contatos acabariam sendo preciosos mais tarde. A rede de apoio que ele tinha era fantástica, embora não fosse formada só de amigos, mas também de coiteiros. Na verdade, ninguém tinha coragem de negar ajuda ao cangaceiro. E todo mundo também morria de medo da polícia. Em 1932, quando a repressão acirrou, as volantes se transformaram num terror. Quem tivesse 16, 17 ou 18 anos tinha que se alistar no cangaço ou na volante, senão ficava à mercê dos dois. Em meio ao sangue, Lampião achava lugar para a religião. Nos acampamentos rezava o ofício, espécie de missa. Carregava livros de orações e pregava fotos do padre Cícero na roupa. Em várias das cidades que invadiu, chegou a ir à igreja, onde deixava donativos fartos. Supersticioso, andava com amuletos espalhados pela roupa. Levou 7 tiros e perdeu o olho direito, mas acreditava-se que tinha o corpo fechado. Em tempos de calmaria, os cangaceiros dividiam o tempo entre a fé e o prazer. Jogavam cartas, bebiam, promoviam lutas de homens e de cachorros, faziam versos, cantavam, tocavam e organizavam bailes. Para essas ocasiões, perfumavam-se muito. Há relatos de que os bandoleiros perfumavam até os cavalos quando andavam montados, um hábito perigoso. Às vezes, a polícia os identificava na caatinga pelo cheiro forte dos perfumes. O bando de Lampião chegou a passar sede e fome, mas munição nunca faltou. Com suprimento suficiente e a liderança de Lampião, o bando ganhava todas. Não se sabe quantos combates foram travados. O ex-comandante de volantes pernambucano, Optato Gueiros, contou 75. O cangaceiro, já em 1926, falava em 200. Também não há números sobre as baixas. Alguns afirmam que morreram em ambos os lados cerca de 1.000 homens. Para conseguir bons resultados, Lampião evitava ao máximo os confrontos e abusava de uma tática conhecida como dueto. Ao ataque da polícia, simulava uma fuga, esperando o inimigo em outro local de surpresa. Havia quem dissesse que isso era covardia. Ele preferia chamar de esperteza. Virgolino gostava das armas. Foi delas, aliás, que ganhou seu apelido. Disse que certa vez ele iluminou o ambiente com tiros, como um lampião, para que um colega encontrasse um cigarro caído no escuro. Outra versão conta que ele fez uma modificação num fuzil,
tornando-o mais rápido, de modo que o cano estava sempre aceso como um lampião. Lampião foi traído por um coiteiro e surpreendido pelos macacos, como ele chamava os policiais, comandados por João Bezerra. O chefe do cangaço estava em um de seus coitos na fazenda Angico, em Porto da Folha, Sergipe. Isso aconteceu na madrugada de 28 de julho de 1938. Os 30 homens e 5 mulheres começavam a se levantar e os 48 policiais traziam uma metralhadora Hotchkiss, um dos sonhos de Lampião. Além dele e de Maria Bonita, foram mortos mais 9 cangaceiros. Essa biografia, né? Nós estamos trabalhando a biografia, essa biografia de Lampião está disponível no site superabril.com.br, super.abril.com.br. Então vamos passar agora para as nossas atividades. Aqui nós temos o quadro de vocabulário. Temos aí prenúncio, enaltece, cangaço, coiteiros, acirrou, volantes, corpo fechado e coitos. Prenúncio, aviso antecipado. Enaltece, do verbo enaltecer, tornar glorioso, exaltar, engrandecer. Cangaço, segundo o próprio Lampião, era o modo de vida dos cangaceiros, homens fora da lei, que andavam em bandos armados pelo sertão nordestino nas últimas décadas do século XIX e início do século XX. Coiteiros, como eram chamados aqueles que davam proteção ao bandido. Acirrou, do verbo acirrar, tornar-se intenso. Volantes, tropas andarilhas do exército. Corpo fechado, protegido dos perigos por meio de simpatias, imortal. Coitos, esconderijos. Agora, primeira questão. No primeiro parágrafo do texto, o personagem biografado é referenciado de duas maneiras. Identifique-as. Lá nós temos duas formas de chamar, né, de fazer referência ao Lampião. Veja só, primeiro, ao seu próprio nome, né, Lampião. Vamos marcar aqui com marca-texto. Lampião. E lá embaixo, ou fugia ou ia espiar pelas frestas para ver aquele cuja fama já chegava ao exterior. Lampião, aquele cuja fama já chegava ao exterior. 2. Para muitos pesquisadores, a agressividade e a violência de Lampião se devem a fatores sociais. Entre as alternativas abaixo, aponte aquela que, segundo as informações presentes no texto, não teria contribuído para tornar Lampião um homem revoltado. Veja só, aquela que não teria contribuído. Ali nós temos diversas informações, né? Diversas hipóteses que podem aí ter contribuído para Lampião ser da forma como era, né? Agressivo, violento. A falta de conhecimento, lá diz, né? Ignorância. B, o clima da região onde ele nasceu e viveu, a seca e todas as dificuldades que ela traz. C, o desejo de se tornar um herói. Peraí, esse desejo influenciou ele a se tornar daquela forma? Ele tinha esse desejo de se tornar herói? D, a cultura do sertão. Letra E, a injustiça social. Dentre os elementos que são elencados ali, o que não está, né, é o desejo de se tornar um herói, né? Não foi isso que contribuiu para ele ser, né, violento e agressivo. 3. Existem muitas formas de se identificar os personagens de um texto, o que ajuda o autor a não repetir tanto os nomes. A maneira mais comum de se referir a um personagem consiste em atribuir a ele diferentes nomes,
de acordo com a ideia que se tem dele. Pensando nisso e considerando as informações presentes no segundo parágrafo do texto, qual dos termos abaixo não poderia se referir a Lampião? A. Ele. B. Robin Hood nordestino. C. O homem mais valente do Nordeste. D. O criminoso. E letra E. Um nobre salteador. Pessoal, nós encontramos aí essas expressões, essas referências ali que o autor do texto, né, os autores do texto fizeram aí para falar sobre o Lampião, né? Aquele que não poderia se referir a Lampião é o homem mais valente do Nordeste, tá bom? Os demais aí nós encontramos. 4. Considerando as informações apresentadas no quinto parágrafo do texto, é incorreto afirmar que, vamos lá, identificar a incorreta. Veja, essas questões nós devemos prestar muita atenção. A anterior era não, aqui a terceira também, agora é incorreta. Sempre marque aí, tá? Para você não esquecer. A. Ainda criança, Virgolino ajudava a família no transporte de produtos. B. O que Virgolino aprendeu na infância foi muito importante anos depois, quando virou cangaceiro. C. No trabalho com o pai, era Virgolino quem atendia os clientes. D. Trabalhando no transporte de cargas, Virgolino conheceu muitas pessoas. E letra E. As viagens que fez na infância ajudaram Virgolino a conhecer melhor o sertão. No texto nós vimos que a família, né, dele fazia frete de mercadorias e tal. Tem um parágrafo lá que é dedicado aí a falar sobre a sua família e como isso ajudou, né, na sua vida de cangaceiro depois. A única informação que nós não podemos tirar de lá, a do quinto parágrafo, é da letra C. No trabalho com o pai era Virgulino quem atendia os clientes. 5. O texto abaixo foi retirado de uma das biografias do rei do cangaço e relata como ele conheceu Maria Bonita, sua mulher. O texto foi alterado propositalmente, por isso traz o nome de Lampião repetido muitas vezes. Reescreva-o eliminando essas repetições. Atenção, você poderá substituir o nome dele ou, em alguns casos, apenas retirá-lo. Em alguns casos, não é necessário repetir o nome, não é necessário utilizar aí um pronome ou um sinônimo. Você pode apenas omitir, tá bom? E compreender que o sentido ali a quem você está fazendo referência, tá bom? Então, tudo isso é recurso para se evitar a repetição. Então, aqui nós temos, veja só, umas sugestões de resposta. Por quê? Fulano pode reescrever de uma forma, sem repetição, ciclano faz de outra forma, também sem repetição, e não vai deixar de estar incorreto, tá bom? Então, se você tirar aí a repetição dos termos, manter a coerência, né? O texto continuar claro, tudo bem. Então, o que está aqui no gabarito não é resposta pronta e fixa, não, tá bom? Há outras possibilidades. Mas vamos lá, fazer a leitura do texto e o que o livro sugere. Em fins de 1930 ou começo de 1931, escondido na fazenda de um coiteiro, Lampião conheceu Maria Déia Neném, a mulher de um sapateiro, que se apaixonou por Lampião e com Lampião fugiu, ingressando no bando. A mulher de Lampião ficou conhecida como Maria Bonita, e a partir daí várias outras mulheres se integraram ao bando de Lampião. Veja aí a quantidade de Lampião que nós temos. Lampião aqui, aqui, aqui também. Mais uma vez aqui e outra vez aqui embaixo. Só isso? É. A sugestão, né? Várias respostas são possíveis. Segue o texto original para confrontar. Em fins de 1930 ou começo de 1931, escondido na fazenda de um coiteiro, conheceu Maria Déia Neném, a mulher de um sapateiro.
que se apaixonou por ele e com ele fugiu, ingressando no bando. A mulher de Lampião ficou conhecida como Maria Bonita e a partir daí várias outras mulheres se integraram ao bando. Veja só, em alguns momentos ali foi omitida a palavra, em outros momentos foi substituída, né? Por exemplo, pelo pronome pessoal, ele. Aprenda mais. A vida no cangaço. Em 41 anos, Lampião viveu 24 guerreando, fugindo, perseguindo, matando, buscando vingança, cobrando proteção, rastejando na caatinga. Tinha um talento inato para a guerrilha, atacava e desaparecia no sertão. Somente a extrema mobilidade do seu bando, composto de 15 a 50 homens, tornou possível tão longa sobrevivência, apesar da perseguição movida contra ele pelos governos do Nordeste. Lampião caiu no cangaço aos 17 anos para vingar a morte do pai e da mãe. Na caatinga, o cangaceiro vivia do que tomava, e não era pouco o que conseguia. Conta-se que carregava aproximadamente 1.000 contos de réis. Um carro, na época antigo de luxo, valia 8 contos e 5 quilos de ouro. Ele usava perfume francês, tinha cartão de visita com sua foto e escrevia cartas em papel timbrado com seu nome. O bando tinha até garrafa térmica. Veja só, uma riqueza, né, imensa, principalmente levando em consideração aí antigamente, né? Sexta questão. Em uma revista ou um jornal, o comentário dos leitores sobre as reportagens, notícias, etc., pode ser mandado à redação por meio de uma carta do leitor. Quando as cartas chegam, a equipe de redação as analisa e separa algumas para publicar na próxima edição. Mas também existe o caminho inverso. Às vezes, quando o jornal ou a revista aborda em uma reportagem um tema muito polêmico, por exemplo, o editor pode publicar também uma carta aos leitores para esclarecer os motivos que o levaram a publicar tal reportagem. Foi o que aconteceu na edição 117 da revista Super Interessante, que publicou a biografia de Lampião que você leu ainda há pouco. Nessa edição, o editor escreveu uma carta aos leitores para mostrar qual era a intenção da revista ao publicar a biografia do cangaceiro. Leia: O mito sem compaixão. Virgolino Ferreira da Silva, o Lampião, é um dos mitos da história brasileira. Para muitos é uma figura idolatrada, e pode haver aqueles que no dia 7 de julho vão festejar o centenário de seu nascimento. Ao preparar o perfil do cangaceiro, que começa na página 44, nossa intenção era mostrar a você a verdadeira face desse personagem lendário. Por isso, fomos atrás dos fatos, e o que encontramos foi terrível. Ninguém gosta de estragar a festa, muito menos a Super. Mas quando a editora especial Wanda começou a apurar a reportagem, acabou descobrindo um homem violento ao extremo, caprichoso e vaidoso como poucos, guiado apenas por seus interesses pessoais. No início, eu não tinha noção do tamanho da crueldade, conta Wanda. É claro que tudo pode ser explicado pelo ambiente injusto, pela fraqueza do Estado no Nordeste brasileiro dos anos 1920 e 1930, pelas circunstâncias particularmente adversas em que esse homem se formou. Mas tantas atrocidades não podem ser atenuadas. O apego aos fatos, que faz da reportagem de Wanda uma das peças mais realistas já escritas sobre o cangaço, é o resultado do compromisso da Super com o bom jornalismo e com a objetividade científica. Que esse apego aos fatos seja entendido como um sinal de respeito que temos pelas novas gerações. Elas precisam conhecer a verdade por trás de filmes, livros e novelas que apresentam um bandido de modo idealizado. Que fique claro, Lampião não é um exemplo a ser cultivado.
Qual era a intenção da revista ao publicar a biografia do cangaceiro? Ele diz ali, né, mostrar realmente quem era o Lampião, né, para quando o leitor ver algum filme, ver algum livro, reverenciando aí, né, colocando o Lampião como um herói, ele saber a verdade, né, que ele era cruel. Então, mostrar ao leitor quem era realmente Lampião. Essa era a intenção da revista. B. Na carta, o editor explica que para traçar a trajetória de vida de Lampião, a equipe da revista teve que pesquisar os fatos. Para você, qual terá sido a reação deles ao se deparar com a realidade do cangaceiro? Veja só, para você, né, é uma resposta pessoal, mas veja o que a Wanda, né, vai dizer aqui. No início eu não tinha noção do tamanho da crueldade, então eles ficaram surpresos, né? Eles ficaram indignados, talvez. Né? Então, segundo o editor, a equipe encontrou fatos terríveis sobre o cangaceiro. Portanto, podemos esperar respostas como decepção, assombro, medo, etc. C. Transcreva do segundo parágrafo da carta uma frase em que o editor deixa clara sua opinião sobre Lampião. Veja só, no segundo parágrafo, no último, ele diz, ó, que fique claro, Lampião não é um exemplo a ser cultivado. D. Por qual motivo o editor fez questão de deixar clara sua opinião sobre o cangaceiro, segundo parágrafo? Horas, né? Porque para ele as novas gerações precisam conhecer a verdade por trás de filmes, livros e novelas que apresentam o bandido de modo idealizado, como um herói, né? O vilão é o herói, bem assim não. E por último, nós temos aqui o Aprenda Mais, truques que davam certo. Rastros, comunicações, estradas, apelidos e alarmes. Vamos lá, rastros. Uma forma de escondê-los era andar em fila indiana, todos pisando na mesma pegada. O último ia de costas, apagando-a com plantas. Mandavam também fazer alpercatas com salto na frente e não atrás, como é o normal. A pegada parecia apontar para o outro lado. Comunicações. Quando entrava numa cidade, o bando cortava o fio do telégrafo e tomava o posto telefônico, impedindo pedidos de socorro. Estradas eram evitadas. Os bandoleiros iam por dentro da caatinga. Quando não tinham outra opção, sequestravam todas as pessoas que encontravam e levavam os reféns, ao menos por um tempo. Apelidos. Quando o integrante do grupo morria, seu apelido era adotado por um novato. Essa é uma das razões que faziam os cangaceiros parecerem invencíveis, pois os nomes eram imortais. Alarmes. Sempre havia cães acompanhando o bando. Eles funcionavam como sentinelas. Havia também um sistema banal de alarmes que consistia em cercar o acampamento com fios ligados a sinos. Conhecendo aí um pouquinho desse sistema do cangaço, dos cangaceiros. Terminamos aqui a nossa videoaula, tá bom? Nosso plantão acontece das 7 às 11, você pode entrar em contato comigo, qualquer dúvida que você tiver. E não deixe de mandar suas atividades para o e-mail maxnayara@yahoo.com, as atividades de língua portuguesa, tá bom? Até a próxima aula!